Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre a atuação da Porsche durante esse terrível conflito. Em 1933, a Alemanha estava mergulhada em uma grave crise econômica, com o país fortemente atingido pelo crash de Wall Street, que varreu o mundo no final dos anos 20. E foi nesse cenário de desespero e caos social que Hitler, com um discurso populista, colocou-se como a solução para todos os problemas alemães, levando o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido simplesmente como o Partido Nazista, ao posto de principal força política no país, levando o presidente alemão Paul von Hindenburg a oferecer a Hitler o cargo de chanceler, uma espécie de primeiro-ministro. Apenas 7 meses depois de chegar ao topo, Hitler deu um passo decisivo rumo à implantação da ditadura nazista, promulgando uma lei através da qual todos os demais partidos políticos foram banidos. E foi nesse ambiente de consolidação de uma nova ditadura que Ferdinand Porsche começou a atrair as atenções dos líderes nazistas. Naquele ano, durante o Berlin Motor Show, Hitler anunciou seu plano de motorizar a nação alemã, um plano ambicioso que envolvia a construção de grandes e velozes rodovias cortando o país, as famosas Autobahns, a criação de um programa com financiamento estatal para o desenvolvimento de carros de corrida e, finalmente, o desenvolvimento daquilo que chamou de o carro do povo, um veículo que deveria ser de motorização simples, fiável, de consumo reduzido e, acima de tudo, de baixo custo de operação e manutenção. Nesta época, Ferdinand Porsche já era um famoso engenheiro e designer automotivo, especializando-se inclusive no desenvolvimento de veículos simples e baratos, como o Porsche Tipo 12, um carro compacto, com um perfil aerodinâmico curvilíneo e com um motor na traseira. A fama de Porsche e a sua experiência no projeto e construção de carros simples, mas tecnologicamente avançados, garantiu a ele, em junho de 1934, o contrato para o desenvolvimento do Volkswagen, o carro popular de Hitler, com Porsche se baseando muito no seu Tipo 12 e também nos veículos V570 e T97, ambos da tcheca Tatra. O Volkswagen Tipo 1, carinhosamente apelidado na Alemanha de Besouro, pelo seu formato característico e que no Brasil, anos mais tarde, passaria a ser conhecido como Fusca, era tão similar aos veículos da Tatra que a empresa tcheca processou Porsche por violação de patentes, um processo que só foi interrompido porque a Alemanha invadiu e desmembrou a Tchecoslováquia em março de 1939. O projeto, originalmente batizado de Tipo 60, contou com projetistas renomados como Irving Comenda, que após a guerra se destacaria com projetos como o Porsche 356 e o Porsche 550 Spyder. Os dois primeiros protótipos foram concluídos em outubro de 1935 e apresentavam uma característica técnica exigida por Hitler em pessoa: motores na traseira e refrigerados a ar, para que pudessem ser usados sem a necessidade de água e líquidos refrigerantes especiais, tudo com o objetivo de facilitar e baratear a sua operação e manutenção, mesmo por famílias em zonas rurais afastadas. O veículo consolidava a mais avançada tecnologia alemã da época, aliada com o rigor e a qualidade na construção. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina e feminina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. E para o inverno, com as temperaturas caindo, nada melhor do que as peças da Insider para garantir um visual confortável e com estilo, graças à tecnologia térmica capaz
capaz de manter o seu corpo aquecido, com um ajuste confortável e com liberdade de movimento. Clica no primeiro link aqui na descrição, confira essas e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. E ao fazer isso, além de adquirir um produto de extrema qualidade, ainda estará fortalecendo o canal. Voltando agora ao vídeo, até abril de 1937, 30 protótipos foram produzidos, percorrendo no total quase 3 milhões de quilômetros nos mais diversos tipos de terrenos. Em 1938 foram produzidos outros 44 veículos do modelo VW38, com o característico vidro traseiro dividido ao meio. Nessa época, o veículo era oficialmente conhecido na Alemanha como KdF-Wagen, abreviação de Kraft durch Freude, que significa força através da alegria, uma organização nazista dedicada a promover atividades de lazer e férias subsidiadas aos trabalhadores alemães. E foi no âmbito da KdF que em maio de 1937 nasceu a Volkswagen, dedicada a produzir carros baratos e subsidiados pelo Partido Nazista. No entanto, apesar de todo o esforço do governo alemão, o Fusca de Porsche não chegou a ser produzido em série antes da guerra. E por falar em guerra, em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, Ferdinand Porsche não estava trabalhando em nenhum projeto militar, dedicando-se quase inteiramente aos carros de corrida e à construção de uma nova fábrica em Wolfsburg. Mas Hitler, conhecendo muito bem as capacidades de Porsche no campo da engenharia, tratou de envolvê-lo diretamente em uma série de projetos militares, com destaque para o VK-45.01P, também conhecido como Porsche Tiger. Em maio de 1941, apenas um mês antes da Alemanha invadir a União Soviética, os alemães iniciaram o desenvolvimento do seu primeiro blindado pesado. O objetivo era desenvolver um veículo de combate com uma blindagem muito maior do que a do Panzer IV e que fosse capaz de ser armado com um gigantesco e poderoso canhão KWK-36 de 88 mm, o mesmo usado pelos alemães como defesa aérea e arma antitanque. O projeto foi entregue à Porsche e à Henschel, que avançaram por caminhos muito diferentes em seus projetos. Enquanto Henschel optou por um projeto mais tradicional, Porsche seguiu um rumo autenticamente revolucionário. A motorização do Tiger da Porsche envolveria dois motores V10 a gasolina refrigerados a ar, que seriam instalados na traseira do blindado. Cada motor era responsável por fazer girar dois geradores elétricos instalados nas laterais do veículo, que alimentariam dois motores elétricos, cada um responsável por uma esteira. Segundo os cálculos de Porsche, essa combinação reduziria o consumo de combustível e permitiria a operação silenciosa do blindado em pequenos deslocamentos, além de eliminar o complexo mecanismo da transmissão, um elemento sempre muito crítico e propenso a falhas mecânicas nos blindados daquela época. Mas, apesar do objetivo original do projeto ser a redução do trabalho de manutenção mecânica, o que se verificou nos protótipos foi justamente o contrário, com um mecanismo altamente complexo, exigindo muita manutenção e apresentando uma forte instabilidade mecânica. E além disso, os geradores e as baterias exigiam matérias-primas que, naquele momento, estavam em falta na Alemanha, com destaque para o cobre de elevada qualidade, extremamente necessário para a produção em massa dos motores e baterias dos submarinos alemães. No total, Porsche construiu 10 protótipos completos e 90 chassis, mas o projeto foi cancelado, com a Henschel vencendo a competição. Mas, apesar do Tiger Porsche não ter nascido, do seu projeto surgiu o gigantesco Ferdinand, rebatizado mais tarde de Elephant, o maior e mais poderoso tanque destroyer projetado e construído durante aquela guerra, com um peso de 65 toneladas e armado com o autenticamente impressionante canhão PaK-43 L71 de 88 mm. Basicamente, os alemães retiraram todos os complexos mecanismos elétricos e mecânicos da Porsche, instalando dois motores Maybach de 600 cavalos cada um. Com uma blindagem frontal que chegava aos 200 mm, era capaz de resistir a disparos do T-34 a até 1 km, ao passo em que era capaz de destruir esses mesmos blindados em disparos a até 2,5 km.
No total, 91 Porsche Tigers foram convertidos em Elephants, com dezenas participando na Batalha de Kursk, a maior batalha de blindados da história, entre julho e agosto de 1943. De todos os Porsche Tigers, apenas um entrou em serviço, com um complexo mecanismo híbrido gasolina-elétrico, atuando como veículo de comando para uma unidade de Elephants. Em 1941, enquanto projetava o seu Tiger, Ferdinand Porsche fez os seus primeiros esboços daquele que se converteria no maior veículo blindado alguma vez produzido, o Maus. Oficialmente conhecido como Panzer VIII, o Maus pesava 188 toneladas e vinha com uma blindagem que oscilava entre os 150 e os 220 mm, armado com um impressionante canhão KWK-44L55 de 128 mm, capaz de atravessar um T-34 a até 4 km de distância. Vinha equipado com a mesma motorização híbrida do Porsche Tiger, mas com motores diesel muito mais potentes de 1.200 cavalos. Foram produzidos apenas 2 protótipos, com os testes começando em setembro de 1944. No entanto, com a guerra correndo muito mal para os alemães, o projeto foi abandonado. Além desses monstros de aço, Ferdinand Porsche desenhou o utilitário Kübelwagen, que foi produzido pela Volkswagen. Tratava-se de um veículo leve, equipado com o mesmo motor refrigerado a ar que equipava o Fusca. Era, basicamente, uma espécie de Jeep versão alemã, com mais de 50 mil produzidos durante a guerra. Outro veículo militar desenhado por Porsche foi o Schwimmwagen, um pequeno e muito prático veículo leve utilitário anfíbio, também equipado com o mesmo motor do Fusca, com cerca de 15.500 saindo das fábricas da Volkswagen durante a guerra. Apesar de não ter vencido a competição para o Tiger alemão, a genialidade técnica de Porsche era incontestável, o que lhe valeu o cargo de chefe da Comissão Alemã de Blindados. E por esse motivo, Porsche geriu pessoalmente grandes fábricas alemãs que usavam mão de obra escrava, principalmente prisioneiros de guerra soviéticos. Por essa época, Porsche, além de ser um membro do Partido Nazista, também era oficial das SS, o braço mais radical do nazismo alemão. E por isso, em dezembro de 1945, enquanto trabalhava na França como parte de um programa de compensação de guerra, Porsche foi preso por crimes de guerra, tendo sido libertado em 1947 após a sua família pagar uma multa de 1 milhão de francos. Morreu em 30 de janeiro de 1951, aos 75 anos, na fase inicial de reconstrução da sua marca, com seu filho, Ferry Porsche, ficando responsável pelo renascimento da marca e pela criação de veículos que se tornariam autênticos ícones.